Nesse vídeo eu vou tratar contigo a respeito de Gerdau, Kepler Weber, PetroRecôncavo, Marco Polo e TIM. Vem comigo. Começando aqui com a Gerdau, que vem apresentando uma alta de mais de 44% nos últimos 12 meses. Um dos motivos é o fato de que a empresa foi, de uma certa maneira, beneficiada pelas tarifas do Trump, já que a companhia detém ali uma operação na América do Norte que vem produzindo bons resultados para a companhia. E ela soltou aqui um comunicado ao mercado de redução de participação acionária. Por que a empresa traz esse tipo de comunicado? Porque quando tem um investidor muito grande, é indispensável, e isso é a regulação, que esse investidor comunique a entrada e saída de dinheiro na companhia. E aqui a gente está falando da BlackRock, que é a maior gestora do planeta. E ela reduziu um pouquinho a participação na Gerdau, fazendo com que a participação caísse para 9,99. Então é uma participação ainda muito grande. Como que você pode interpretar isso aqui? Geralmente, quando a BlackRock entende que um ativo está descontado, na visão deles, eles ficam com uma participação mais próxima a 10%. Quando eles gostam do ativo, mas não é tão barato assim, a participação é de 5%. Então na Gerdau, a notícia não é negativa, porque eles permanecem com a posição de quase 10%. Lembrando que você não vai tomar decisão com base no que uma gestora está fazendo. É só para você entender que para essa gestora, a Gerdau ainda continua sendo um investimento barato, senão iria reduzir muito mais a participação. Continuando a respeito da Kepler Weber, eu recebi uma notícia aqui de que a Trígono, tá vendo aqui no Capital Social como essa gestora tem uma participação grande na Kepler Weber? Se você for agora no site de relações com investidores da Kepler Weber, você vai notar que a Trígono tem 15,3% de participação na Kepler. Contudo, essa participação foi reduzida, mesmo na baixa, né, porque a ação está custando menos de R$6, e foi reduzida para 14,94%, ou seja, caiu abaixo de 15%. Isso pode ser pelo seguinte motivo: talvez a empresa, a Trígono, tenha precisado liquidar ativos por conta de resgates. A gente está vendo como os fundos de investimento estão sofrendo muitos resgates, com exceção de fundos de renda fixa. Então pode ser isso, ou então a empresa entendeu, estou falando de novo da Trígono, que o nível de concentração alto em Kepler deveria ser reduzido. Gestão de portfólio funciona dessa maneira. Eventualmente você vai ter que vender um pouco na baixa, seja qual for o motivo. Por isso que concentrar demais um ativo sempre tem esse perigo, sabe? De você... E aí eu não estou nem falando de um fundo de investimento, de você ser obrigado a estar certo, sob pena de ter que reduzir na sequência. E veja só, aqui dentro da planilha de valor intrínseco que eu disponibilizo para os membros, o meu valor intrínseco para a Kepler hoje 5,52, tá 5,65, então mesmo assim ela não está barata. É incrível, né? O ativo caiu muito e mesmo assim não está barato. Por quê? Porque a queda foi acompanhada de uma queda forte de resultados. E em se tratando de empresa cíclica, é sempre muito difícil de prever o fluxo de caixa. Daí a razão pela qual a gente precisa ser extremamente conservador e a partir dessa postura conservadora ainda estabelecer uma margem de segurança. Então é sempre difícil comprar esse tipo de ativo. Sempre difícil. Continuando aqui, a respeito da PetroRecôncavo, um ativo que paga excelentes proventos, contudo, entre as petrolíferas não está na minha lista de preferências. Eu fico com Petrobras e PetroRio. Por quê? Porque a empresa tem dificuldade de crescer a sua produção. Não à toa que ela não acompanhou esse movimento do mercado de alta do petróleo, mas uma notícia positiva. Ela soltou um comunicado ao mercado informando que fez contrato com a Petrobras e esse contrato foi o quinto aditivo ao contrato de processamento firme de gás natural, no qual a Petrobras figura como processador e a companhia como contratante. E aí, por meio desse pacto com a Petrobras, ocorreu aí a garantia de capacidade contratada entre 28 e 37, trazendo maior previsibilidade operacional e competitividade para a PetroRecôncavo. Sendo assim, uma maneira de estender aí a sua monetização de gás natural produzido na Bahia. Então, uma notícia positiva para a PetroRecôncavo, que sim, é uma ação barata, mas não é barata à toa. Mas hoje confesso que abaixo dos R$11, para quem gosta, é um preço bem atrativo. Não é nenhuma recomendação. Continuando, tratando aqui de Marco Polo, ela anunciou pagamento de dividendos, bem como recompra de ações. Lembrando que eu fiz um vídeo bem recente aqui sobre a Marco Polo, há 6 dias. Se tiver interesse, é só digitar Mirai Invest Marco Polo que vai estar aqui. E a empresa soltou um fato relevante, informando o pagamento de 13 centavos por ação, ou seja, Pomo 4 está 4,20 nesse momento. Então 13 centavos dividido por 4,20 vai me dar um dividend yield de 3%. Um dividend yield de 3%. Um excelente dividend yield
para um anúncio. Claro, está alto assim porque a ação acumula uma queda de 41% nos últimos 12 meses. O dividend yield ele é proporcional ao preço, óbvio, né? Então, se o preço declinou fortemente assim, um yield desse tamanho vai representar um ganho expressivo para quem comprar agora. Mas a ação provavelmente irá subir por conta desse anúncio, então cuidado para não achar que eu vou comprar agora porque anunciou dividendo, o mercado antecipa. E sem falar que esse dividendo aqui, ele vai ser imputado ao dividendo obrigatório declarado antecipadamente por conta do exercício de 26. O pagamento vai ocorrer no dia 9 de setembro de 26, a data já está próxima. E a partir do dia 26, olha só, 26 de agosto, as ações serão negociadas ex-dividendos. Portanto, para ter direito a esses dividendos, tem que ser dono das ações até o dia 25 de agosto, 3% de yield. E também recompra de ações, que provavelmente vai se tornar cada vez mais uma prática a ser adotada, a gente já está vendo isso. Ainda mais agora com queda na Bolsa de Valores, se a gestão entende que o negócio está sendo negociado, né? Se as ações estão sendo negociadas na Bolsa de Valores abaixo do valor intrínseco e tendo dinheiro para fazer recompra, precisa fazer recompra. E esse programa prevê 49 milhões de ações, é sempre até, tá? Não necessariamente a gestão irá comprar todas as ações, isso aqui é um juízo de conveniência e oportunidade de acordo com o preço da ação, obviamente. E esse volume representa pouco mais de 1% das ações preferenciais da companhia. O prazo para fazer aquisições é até 18 meses, o que é costumeiro, começando no dia 20 de agosto, terminando no dia 18 de fevereiro de 28. Isso aqui basicamente é uma mensagem para o mercado seguinte: olha, a gente aqui da gestão entende que a Marco Polo está muito barata, então a gente vai fazer recompra de ações, pelo menos 1% do capital, isso para as ações preferenciais, e um yield de 3%. Só lembrando, e aí eu recomendo que se você tiver interesse nessa empresa, olhe aquele vídeo com mais cautela. A empresa parece muito barata, mas ela tem um negócio bastante cíclico, então é sempre preciso parcimônia em aportes nesse tipo de empresa, dada a alta imprevisibilidade não de preço, mas de resultado. Por último, tratando aqui da TIM, que é uma ação que está na minha carteira de investimento, eu acabei comprando pós essa queda agressiva que houve depois da publicação do resultado, em que o mercado deu um sell-off em empresas de telecomunicação. Acabei acumulando 4.000 ações a um custo médio de R$19,16. As ações subiram um pouco hoje, mesmo com o rebaixamento de recomendação que tivemos hoje, então isso foi indiferente para o mercado. E a TIM também soltou um fato relevante relativo a programa de recompra de ações. A Marco Polo recompra dividendo e aqui recompra. E aqui um programa de recompra bem interessante. A justificativa é: a administração entende que o valor atual de mercado das ações da companhia não reflete adequadamente o valor intrínseco da TIM, a força e a resiliência do seu modelo de negócio. Basicamente, entende que está muito barata a ação. E eu entendo que está, não obviamente super barata, mas a um preço bem atrativo, considerando a remuneração a ser produzida. Já vou te mostrar ali o nível de remuneração, que se soma a esse programa de recompra, porque ele prevê uma possibilidade de comprar até R$1 bilhão em ações, dando cerca de 2,31% total de ações ordinárias da companhia. E a companhia só tem ações ordinárias. Uma aquisição de mais de 55 milhões de ações. Mas de novo, prazo, termo final, 19 de fevereiro, 18 meses. Então, isso leva tempo. Você pode ter um mês em que a empresa compra mais. Aí se a ação disparar, antes de realizar as recompras, a gestão para de comprar. Então não é obrigado a cumprir? Não, não é obrigado a cumprir isso aqui. E nem deve. Você não pode querer que a gestão pague caro pelas ações. E o que a empresa pode fazer com essas ações recompradas, com esse R$1 bilhão que poderão ser utilizados aí até fevereiro de 28? Ela vai poder vender com ganho de capital no futuro, que costuma ser mais raro, ou ela pode pegar essas ações que vão estar na tesouraria e aí ficam de fora, né, do dividendo por ação, lucro por ação, e podem cancelar essas ações. Elas poderão ser canceladas e isso é muito positivo. Reduz um pouco a liquidez do papel, mas ao mesmo tempo, para um acionista de longo prazo, aumenta o lucro por ação, o dividendo por ação. E aí você poderia me perguntar: Luan, mas esse 1 bilhão vai afastar dividendo? Vai reduzir dividendo? Não, não vai. Não há nenhum pronunciamento nesse sentido. E esse R$1 bilhão vai ser diluído em 18 meses. Então permanece esse planejamento da gestão de distribuir pelo menos 5,3 bilhões de reais até 5,5. Trabalhando aqui com 5,3 bilhões, que é o piso da estimativa da gestão, lembrando que desde 2023 a TIM vem aumentando os dividendos IJCP que vem sendo pagos aos seus acionistas.
todos os anos. Uma escadinha que, vamos combinar, atualmente no país vem sendo cada vez mais rara essa escadinha. Nos Estados Unidos não, a gente tem as Dividends Aristocrats. Aqui a gente não tem isso. Os dividendos são bem voláteis aqui no Brasil. Mas então, prevendo aqui 5,3 bilhões, mais 1 bilhão, a gente está falando de 6,3. Só que a gente está falando de 18 meses. Proporcionalmente a 12 meses, um ano, a gente está falando que esses 1 bilhão vão dar aí 667 milhões. Somando-se a esses 5,3, a gente está falando de 6 bilhões aproximadamente de remuneração em um ano. 6 bilhões é dinheiro. Porque veja, vou pegar aqui o valor de mercado da TIM, que nesse momento está em 44 bilhões de reais. Então, é só você dividir os 6 mil de 6 bilhões por 44 mil, para você ter uma estimativa. E aí a gente está falando de um yield total com a recompra, a princípio, de 13,63, podendo ser mais, podendo ultrapassar 14. E aí você vai me perguntar, Luan, mas esse yield é sustentável? É, porque a empresa está com endividamento super controlado. E todo esse dinheiro vem da geração de caixa operacional. Não tem nada aqui de maluquice. A empresa está gerando caixa. Olhando aqui para a dívida da empresa, isso é muito importante, porque quando a empresa está com muita dívida, não se engane. Eu vejo o pessoal se enganando com algumas empresas, mas está com muita dívida, não vai pagar. Não é sustentável. Mas aqui não, a gente está falando de uma dívida líquida sobre EBITDA normalizado de 0,89. É tranquilo para uma empresa de baixo risco operacional, como é o caso da TIM. Aqui na minha planilha de valor intrínseco, a TIM, para mim, vale quase 51 bilhões de reais. Ou seja, seu valor intrínseco seria de 21,26. Por isso que eu acabei comprando. A margem de segurança não está tão alta assim, mas já está bacana. Veja, empresas de baixo risco operacional, dificilmente você vai ter uma margem de segurança tão absurda. E sem falar aqui que a taxa interna de retorno que eu estou exigindo não é baixa, de tal modo que, para mim, fez sentido naquele momento, até porque eu precisava aumentar minha posição em ações de dividendos dentro da estratégia Barbell, que eu explico recorrentemente para os membros. Eu precisei alocar numa empresa de dividendo e a simetria, ainda mais, vamos pensar, né? Vamos pensar que a gente está falando de um yield de mais de 1% ao mês. Claro, o pagamento não ocorre mensalmente, tá? Mas, pensando dessa forma, a gente está falando de 1% ao mês. Sendo que desde 2023, a empresa paga ali de maneira trimestral, que é uma frequência excelente, de tal modo que esse nível de remuneração é bastante atrativo. E veja a importância de ter paciência no aporte, porque quem ficou querendo aportar aqui nos topos não vai ter o mesmo nível de remuneração. Claro que se você foi com calma, aportou pouco, você pode aportar mais para melhorar o seu yield on cost no momento mais oportuno. Por isso é sempre preciso ir devagar nos aportes, salvo situações bem atípicas. E de novo, a gente não está vendo aqui uma empresa super barata, simplesmente barata, com nível de remuneração bastante atrativo. E a minha planilha de valor intrínseco, que eu já deixei filtrada aqui por margem de segurança e potencial, você encontra aqui na minha área de membros, aqui no Seja Membro, aqui embaixo do YouTube. Você tem acesso a essa planilha, você tem acesso a mais de 100 vídeos exclusivos, a mais de 70 postagens exclusivas. Então, quando eu faço um aporte na minha carteira, eu faço uma postagem aqui, bem como na comunidade Formação Bira Invest, obviamente. E ainda deixo meu link disponível da carteira do Investidor 10 para você acompanhar ali os movimentos que eu registro no Investidor 10. E hoje, por exemplo, eu soltei um vídeo de JHSF para membro. Foi uma sugestão. Ontem eu tratei da questão do Bradesco e do Banco do Brasil e Casas Bahia. Anteriormente eu tratei do BTG Pactual, da Wiz Company, que é uma small cap aí que está na planilha de preço teto aqui também, e diversos outros temas. Portanto, teste aí, é menos de R$ 1 por dia. Se não fizer sentido para você, você cancela tranquilamente, é facinho de cancelar aqui no YouTube. No mais, se tiver alguma dúvida, uma sugestão, é só comentar aqui embaixo. Fui!